E aí, pessoal, tudo bem? Tudo legal com vocês? Vamos então continuar a nossa trajetória política brasileira recente, se a gente pode considerar assim, nos últimos aí 50, 60, 70 anos, e continuando aquilo que eu tenho falado, que agora a gente vai entrar no meio que no funil dos acontecimentos. Vamos falar do governo João Goulart, o governo Jango. Bom, vídeo da semana passada a gente conheceu aquela figura, no mínimo exótica, para não falar outra coisa, que era o Jânio Quadros. Jânio Quadros faz um governo de 7 meses, 8 meses, um descalabro total, instabilidade psicológica, muito parecido com alguns governantes da atualidade, e de uma maneira ou de outra a gente desemboca num cenário político extremamente difícil. Se vocês acham que o cenário político atual é complicado, vocês não imaginam o que estava acontecendo em 1961 após a renúncia do presidente, né? Com o mandato, inclusive, um presidente extremamente populista, nesse caso Jânio Quadros, e que tinha feito um governo confuso, no mínimo para dizer confuso. Mas lembrando rapidamente, como a gente tinha falado na semana passada, o que estava acontecendo. O que acontecia naquele momento? A justiça eleitoral, ou seja, a legislação eleitoral permitia isso acontecer. Você tinha votações eram as descompatibilizadas, né? Então o que acontecia? Você tinha uma chapa, ou seja, apresentava-se uma chapa eleitoral com um candidato a presidente e um candidato a vice, ok? Perfeito. Só que os votos, eles eram descompatibilizados. Então eu poderia votar em um presidente de uma chapa e um vice-presidente de outra chapa. Foi o que aconteceu nesse caso. O João Goulart era vice do candidato que estava sendo apoiado pelo Juscelino Kubitschek. Juscelino, lembrando, na eleição de Jânio. Juscelino termina o mandato em 61, perde exatamente, não havia reeleição naquela época. Jânio o sucede. Jânio é eleito presidente com o vice-governador, o vice-presidente de uma outra chapa, da chapa que concorreu contra ele. Só que, claro, que por conta da política em si, e é de praxe, os cargos não se chocarem, porque o vice é um cargo de expectativa. Então o que acaba acontecendo? Ao João Goulart fica restrito à posição de segundo no comando. Quem é então o João Goulart? Rapidamente vocês entenderem. João Goulart é gaúcho, é da mesma cidade do Getúlio Vargas, inclusive tinha laços familiares com Getúlio Vargas, tá? As famílias tinham negócios em comum. Claro que o João Goulart é muito mais novo que o próprio Getúlio. João Goulart tinha sido ministro do Trabalho do governo do Getúlio Vargas, no segundo governo do Vargas, entre 50 e 54. E o João Goulart tinha um certo apreço, inclusive, pelas áreas trabalhistas. Ele era do PTB, ele era um candidato que era do partido do Getúlio, tá? Com a morte do Getúlio, ele fica exatamente sem o padrinho político, né? Porque o Jango acaba tendo um grande sucesso dentro do Rio Grande do Sul como parlamentar, como deputado e como uma pessoa que tinha muita ligação com as massas. Ele tem uma origem bem caudilha, ou seja, família rica, produtora de gado, criadora de gado, na verdade, mas ele, de uma certa forma, não tinha muita predisposição, vamos dizer assim, para o trabalho de fazenda. Ele era mais ligado a essa questão burocrática. Tentou ser jogador de futebol, né? Mas teve um problema e acabou tendo uma deficiência na perna. Então ele tinha uma certa dificuldade no movimentar, ele era manco, né? Ele tinha um problema na perna, que dificultava um pouco a locomoção dele, mas nada que impedisse ele como trabalho legislativo, né? E o João Goulart, ele nunca deixou muito escondido essa sua tendência, digamos assim, mas ele tinha um certo apreço, naquele momento, por grupos diferentes dos grupos dominantes do poder. Ele então competia, de uma certa forma, do outro lado da fronteira, vamos dizer assim, com os conservadores da UDN. Ele tinha uma certa predileção, digamos assim, pela liberdade, pelo pensamento libertário. Alguns historiadores vão dizer que ele era comunista. Não há nenhuma prova histórica disso. Não há nenhum fato que ligue João Goulart ao comunismo. Mas ele foi acusado disso por muito tempo na vida dele. Tá? Ele tinha, sim, uma ideia de populismo e de base do trabalhismo que o Getúlio também tinha. Então, se a gente considerar que João Goulart era comunista, você vai poder falar também, por associação, que Getúlio Vargas era comunista. E não era. Ou seja,
A história, de uma certa forma, dá a esses personagens algumas tintas que não são pertencentes a eles. E a imprensa faz muito isso. No caso, quando João Goulart, então, recebe a notícia de que o Jânio tinha renunciado, João Goulart estava fazendo uma viagem, inclusive, por conta, inclusive, das ligações políticas abertas pelo Jânio Quadros, ele está fazendo uma viagem à China comunista. Olha o tamanho do problema. O Jânio criou um cenário político imaginando o seguinte: bom, faço um golpe branco, finjo uma renúncia, vou ser conduzido nos braços do povo, as pessoas não vão querer que o Jango assuma de jeito nenhum, e eu me torno um ditador branco apoiado pelas massas e pelos militares. Não foi o que aconteceu. Ele renuncia, e no meio dessa conturbação toda, o vice-presidente está onde? Em viagem ao maior país comunista até então daquela época, a China comunista, né? Tem até uma foto dele aqui fazendo um discurso exatamente, né? Dentro da comitiva brasileira, mas visitando o governo chinês, né? Veja, é claro que os grupos conservadores, inclusive alas militares, que naquela época já tinham uma vontade de assumir o poder e colocar o Brasil nos trilhos, vamos dizer assim, aproveitaram a oportunidade. O Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, declara vago o cargo e assume a presidência e assume temporariamente. Os militares começam a se organizar com a UDN, organizando o quê? Um golpe. Organizando uma tentativa de entrada no governo e impedimento da votação, do João Goulart assumir o governo, assumir a presidência da República. Quando isso acaba acontecendo, é deflagrada a campanha pela legalidade. Foram poucos dias, entre o dia 25 de agosto e 7 de setembro, mas foram dias extremamente tensos. A imprensa noticiando o tempo todo, militares aquartelados, deputados em Brasília tentando uma negociação pacífica, e entre eles surge então o governador do estado do Rio Grande do Sul, terra natal de João Goulart, e eu não sei direito a ligação parental, mas me parece que João Goulart e Leonel Brizola eram parentes, eram cunhados ou concunhados, né? O Leonel Brizola, que é o governador, se aquartela no Palácio Piratini e diz que não vai aceitar nenhum tipo de ação contrária à posse do presidente João Goulart. Existem fotos clássicas, inclusive, do Brizola, aí a gente tá vendo uma delas, inclusive dele discursando, ele faz um discurso enfático, muito raivoso, falando sobre a garantia dos direitos constitucionais, da posse do João Goulart. Tem uma outra foto clássica na internet dele, em que ele tá andando com uma metralhadora embaixo do braço, dentro do paletó. Ele andou armado aqueles dias porque ele disse que ia para as urnas, iria fazer uma guerrilha no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul sempre com aquela vontade de se tornar independente do Brasil. Ou seja, havia um clima de instabilidade muito grande para que o João Goulart assumisse. Alas militares que não aceitavam ele porque acreditavam que ele estava na China, inclusive trazendo informações e implantar um regime comunista no Brasil. Alas da UDN, que não aceitavam de forma alguma também a presença dele, porque acreditavam que ele iria realmente ser um presidente comunista, iria caçar exatamente a direita, criam um contexto histórico muito ruim. Resultado, o encontro dessas lideranças numa mesa para todo mundo sentar e resolver demorou alguns dias, um clima de instabilidade muito grande, enfim, encontraram uma saída. A saída foi votada a toque de caixa, às pressas, mas foi a única alternativa viável e possível, né? Ninguém acabou ganhando direito com isso. Qual foi a alternativa? Mudar o regime de governo do Brasil. Lembra das primeiras aulas, regimes e formas de governo? O Brasil era uma república presidencialista. Naquele período, o Congresso vota e muda o regime. O Brasil se torna uma república parlamentarista. E nessa república parlamentarista existe a divisão dos poderes. O João Goulart voltaria como presidente, mas somente como chefe de Estado, e não como chefe de governo. A função de chefe de governo seria exercida por um deputado mineiro, começando na vida pública, mas já com muita experiência de articulação. Um presidente que a gente vai falar, infelizmente, muito dele daqui a algumas aulas, Tancredo de Almeida Neves, um dos caras mais importantes da história política recente brasileira. Este sim merece um capítulo à parte. Eu até já consegui localizar o filme, quero muito que vocês assistam, vou colocar os links aqui quando chegar na aula.
sobre redemocratização, a gente fala de Tancredo. É importantíssimo que vocês vejam, tá? O acordo, então, selado, diz o seguinte: Jango volta, mas não como presidente, chefe de governo, e sim como chefe de Estado. O acordo foi esse, os poderes são reduzidos. Curiosamente, fatos curiosos, né? O Brasil vira bicampeão mundial de futebol, ganha a Copa do Mundo em 62, o Brasil é parlamentarista. E olha como que a história, de uma certa maneira, esconde isso, né? Deixa isso. O período foi muito pequeno, entre 61 e 62 até janeiro de 63. Por quê? No começo de 63, há um novo plebiscito, e esse plebiscito estabelece com quase 80% dos votos válidos, que o Brasil voltasse a ser presidencialista. Ao fazer isso, o Brasil se tornando presidencialista, voltam os direitos constitucionais do presidente João Goulart. João Goulart se torna, então, presidente da República com todos os poderes, ok? Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Senado funcionando, tudo perfeitamente. E ele como sendo chefe de Estado e chefe de governo. É claro que também não ia ser fácil o período dele na presidência. Jamais ia ser fácil. Porque ele tinha exatamente o apoio, ele começou a ter então o apoio de entidades de classe, entidades sindicais, grupos trabalhistas, grupos de campo, setores da economia que dependiam do trabalho humano, dos trabalhadores em si, e não setores industriais e setores militares. Apesar que os militares respeitavam, em tese, a figura do presidente, mas nunca se conformaram com esse tipo de acordo que foi feito em 61, no caso da mudança do regime de governo no Brasil. O que ele faz? Ele começa a utilizar a pressão desses grupos sociais para aprovar algumas regras. Um caso clássico, inclusive um exemplo que eu coloquei aqui, quando ele faz uma lei implantando o 13º salário. Ou seja, os trabalhadores trabalhariam 12 meses e ganhariam no mês de dezembro um 13º salário para as festas de fim de ano. Vocês acham que isso agradou o empresariado brasileiro? Nunca, jamais. Porém, o que ele faz? Ele mobiliza os trabalhadores, que vendo a possibilidade, inclusive, de dar respaldo para ele, mobilizam uma greve geral. E essa greve geral desencadeia exatamente os parlamentares a aprovarem essa mudança legislativa. É aquilo que a gente sempre fala em sala de aula, que todo mundo deveria colocar em prática. Se o povo tivesse a ideia do poder que tem, o Ulisses Guimarães dizia isso, né? O único medo que o político tem é do povo, né? Resultado: a movimentação desses grupos sociais apoiando o governo de João Goulart é imprescindível para o estopim dos acontecimentos que vieram a seguir. Estamos já em 1963, em meados do ano, as revoltas começam a acontecer, o clima de estabilidade, as agitações sociais e manifestações públicas são cada vez mais crescentes, de um lado e de outro. Há essa instituição exatamente dos movimentos que lhe apoiavam, dando cada vez mais a ideia, inclusive para a imprensa. E aqui uma observação, senhores jornalistas, não pensem vocês que a imprensa nacional daquela época, por acaso, era de esquerda. Não. A imprensa, em sua maioria naquela época, apoiava movimentos de direita. E, em grande parte, grandes emissoras de televisão hoje que existem, inclusive, que detinham, na verdade, o poder da imprensa no estado do Rio de Janeiro, não estou citando nomes, mas você já sabe qual é, naquele momento apoiou exatamente o golpe militar. Sim, inclusive publicando editorial na capa. Isso deu uma grande história, até hoje isso reverbera, e em 2018 a gente ficou relembrando essa história por vários capítulos aí. Ou seja, o que acaba acontecendo? Em março de 64, dia 13 de março, Jango convoca o comício da Central do Brasil. Milhares e milhares de pessoas reunidas em que ele faz o lançamento e dá visibilidade, notoriedade às reformas de base. E o que seriam essas reformas de base? Ele promete, por atos de decreto governamental, rever, por exemplo, a distribuição de terras no Brasil, reforma agrária. A implantação de sistemas públicos de saúde, a criação do SUS, que naquela época ainda não estava totalmente instituído, depois a ditadura vai instituir. A reformulação do sistema de educação, a mudança total da expansão e a mudança do paradigma educacional naquela época, a implantação de outros métodos de ensino, a expansão, inclusive, das escolas dentro do ensino rural, a revisão do plano, inclusive, de crescimento habitacional urbano, uma mudança, né, do êxodo, a retirada das pessoas dos grandes centros e a doação de terras para a micro e pequena produção rural. Ou seja, ele começa a lançar algumas ideias que até então eram radicais para grupos empresariais, para grupos latifundiários, para setores da igreja, para setores da comunicação que não apoiavam. Qual que é a resposta imediata
inclusive de vários setores apoiados, não somente pela igreja, mas de setores da imprensa e setores industriais, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que acontece dias depois, com setores ruralistas bancando e criando uma espécie de anti-movimento àquilo que o João Goulart estava propondo até então. A Marcha da Família com Deus é hoje, historicamente, a própria Igreja Católica Brasileira reconhece isso, que foi uma marca, foi uma cicatriz na sua história, porque naquele momento não entendeu a participação das classes sociais, e sim somente da elite. A elite mandou as pessoas às ruas, né? As empresas obrigaram os funcionários a ir para as manifestações. E as pessoas não queriam ir para as manifestações, mas foram obrigadas a ir, ou perdiam o emprego, ou eram, de uma certa forma, tolhidas, ou de uma certa maneira, né, vamos dizer assim, acusadas pela igreja. Enfim, muita confusão naquele momento, né? Porque havia o quê? O medo dos próximos dias. E os próximos dias vieram. As Forças Armadas são influenciadas pelo movimento. Ideologicamente, elas sempre estão do lado de sistemas, vamos dizer assim, sistemas políticos contrários, de uma certa forma, à desordem, como eles encontram os termos dessa forma, ou algo que seja sublevatório à condição do exército em si, e de uma maneira ou de outra começam a organizar o golpe militar. Na madrugada, no dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, acontece o golpe. Vários quartéis generais se fecham, se sublevam, ou seja, dizem que não vão respeitar mais a Constituição nem o presidente. 2 generais, inclusive um deles, o Mourão Filho, sai do Rio de Janeiro, sai de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, e outro contingente militar vai até Brasília, com forças militares mesmo, tanques, brigadas, com soldados, para tomar os órgãos do governo. O João Goulart, durante aquele dia, fica, de uma certa forma, numa situação de medo, porque a primeira ação de qualquer regime militar é a prisão e depois a consequente morte daquele que está sendo deposto, né? Ou o exílio daquele governante até então, garantindo, em tese, ou de uma certa maneira, como eles diziam, as palavras daquele momento, né? A adesão do exército para garantir a segurança nacional, garantir a manutenção de que um golpe comunista que estava sendo colocado em curso não acontecesse no Brasil. Esse foi o principal argumento dos militares daquela época, e durou esse argumento por quase 20 anos. Os militares assumem o governo. João Goulart, desculpa, Getúlio estava morto e enterrado naquela época, né? João Goulart pega um avião e vai para São Borja, depois ele vai para o Uruguai, se autoexila no Uruguai, declarando vago, assim, o cargo de presidente da República, o que vai abrir, de uma certa forma, o caminho para a instalação da ditadura militar como um todo, como a gente vai ver na aula da semana que vem. O golpe não encontrou nenhuma resistência. Pequenas manifestações públicas, mas apoio de grande parte da mídia. Apoio das televisões se tinham naquele momento, que já estavam em funcionamento há 14 anos no Brasil. As pessoas, de uma certa forma, não reagiram ao regime militar. E, naqueles dias, era meio que algo que garantiria para eles a manutenção do Estado como um todo, né? Uma vez que você tem toda também a imprensa internacional dizendo que o comunismo implantado na União Soviética ou em países como Vietnã e China era extremamente ruim e nocivo para a sociedade como um todo. A presença dos americanos também é muito importante, aqui a gente levar em consideração isso. Ou seja, o governo de João Goulart paga por uma imagem que lhe foi colocada, uma pecha que lhe foi colocada, que historicamente não há comprovação nenhuma. O que se tem historicamente era a vontade de João Goulart de começar a reformar alguns sistemas do Brasil. Curiosamente, uma das reformas naquela época era uma chamada reforma da Previdência Social, que somente em 2019 é que foi votada pelo Congresso Brasileiro da seguinte forma como a gente conhece até hoje. São as reformas de base. Infelizmente, a gente tem que parar por aqui, e semana que vem a gente vai falar sobre um dos períodos mais negros da história brasileira, ditadura militar e anos de chumbo. Tá legal? Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês estejam gostando. Assistam esse vídeo, reassistam, acompanhem esse material e a gente se vê semana que vem. Grande abraço, gente. Valeu!